E aí galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. Você já percebeu na rua como nós somos diferentes um do outro? Já percebeu a diversidade que nós temos no nosso Brasil? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso nessa aula de hoje? Vamos começar então a nossa aula sobre essa diversidade toda que nós temos no nosso país e que é tão maravilhoso, né, gente? E essa diversidade a gente tem por conta do que a gente chama de miscigenação. O que isso significa? Que a gente tem aí uma mistura de culturas, de etnias, de raças, né, de todos os lugares do mundo praticamente. Isso fez com que a gente tenha uma grande diversidade cultural, porque a gente tem desde comunidades que vieram de países que têm religiões, por exemplo, de matriz africana, religiões ocidentais, orientais, hábitos e costumes de vida diferentes. Isso faz com que a gente tenha aí uma variedade e a gente não seja tudo igual a um outro, né? Então, olha só como a gente é rico nesse sentido. A gente tem tanto religiões, hábitos, tradições, festividades diferentes pelo nosso Brasil todo. Isso faz com que a gente tenha, então, toda essa diversidade, a gente tenha tanta cultura diferente pelo Brasil, né? Não só em questão de hábitos, mas em questão também de fenótipos, né? E questões biológicas também. Isso se dá por conta dessa mistura que a gente tem basicamente, essa tríade na nossa história, tá? A gente tem primeiro os povos indígenas que já moravam aqui, né, que são os primeiros moradores do território brasileiro. Depois a gente tem chegando aí os europeus, a gente tem portugueses, mas daí a gente engloba também europeus que vieram depois, né, como italianos, alemães e aí vai, tá? E a gente tem também os africanos, né, basicamente, que vieram aqui para o Brasil também, infelizmente não foi de uma forma muito legal, que foi através da escravidão, do trabalho escravo, mas que eles também fazem parte dessa cultura e dessa miscigenação e que fizeram papel fundamental para a nossa construção da nossa cultura no Brasil, tá? A gente também tem aí asiáticos, né, considerando na nossa cultura, mas basicamente são esses três aí que formam essa mistura da nossa cultura e etnia brasileira. Eu trouxe aqui algumas festividades para vocês, né? E vocês aí que são desses locais, deixem aqui nos comentários se vocês já foram nessas festas. A gente tem o Maracatu do Pernambuco, que é muito bonito, que é super colorido, né? A gente tem o Festival de Paritins aí no Amazonas, né? Do boi garantido, do boi caprichoso, que é um baita festival que a galera curte pra caramba. A gente tem aí o Festival do Cururu e do Siriri, né, na região centro-oeste do Brasil, que é um festival também bem bonito, é um grande festival. A gente tem a Festa do Divino também, aqui no sul a gente também tem a Festa do Divino, mas é principalmente no estado de Minas Gerais, que é uma festa católica, né? A gente tem o Boi de Mamão, que aqui em Santa Catarina, o pessoal, assim, é uma festa super tradicional, com boi de mamão, com a bernunça, né? Então a gente tem aí festividades bem presentes na nossa cultura. E quando a gente fala sobre cultura e sobre diversidade, é legal a gente se perguntar que, infelizmente, a gente tem muito preconceito, né, na nossa cultura por conta de ideias que foram implantadas para que a gente pense dessa forma. Vocês conhecem aquela música do Nat Roots, né? Crianças não nascem más, crianças não nascem racistas, elas só aprendem o que a gente ensina. Então a gente não nasce preconceituoso. Se a gente não nasce preconceituoso, a gente consegue deixar de ser preconceituoso também. Acredito muito nisso. Mas esse racismo, esse preconceito, ele surgiu. E como será que ele surgiu na nossa sociedade? Aliás, você já presenciou alguma situação de racismo e de preconceito? Porque às vezes a gente acha que não é racista, que não é preconceituoso, mas a gente não percebe as coisas que a gente fala. Então, para que a gente possa perceber, ouça mais os outros, estude mais, né? Principalmente se a gente está falando de algo que não é algo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Converse com as pessoas, leia, né? Agora no mundo de internet, veja, acompanhe, né? A gente está vivendo aí um caso bem complicado nos Estados Unidos e é muito importante a gente falar sobre isso, a gente conhecer e aprender um pouco mais sobre isso antes da gente vir já com respostas. E no Brasil, como que será que surgiu esse racismo?
A gente vivenciou toda uma escravidão que durou mais de 300 anos no nosso país, depois que ela então foi instituída por lei de que era proibido, e claro que eu falo aqui para vocês que ela não acabou nesse momento, infelizmente. A gente teve aí uma determinação para que essas pessoas saíssem das lavouras, né, que elas trabalhavam de forma escrava, e elas foram simplesmente jogadas à mercê na sociedade. Mas no Brasil, como a gente teve uma mistura muito grande de pessoas brancas com pessoas pretas, né, o nosso Brasil ele passou a ser majoritariamente negro. E nessa época, né, o racismo ele era muito presente na sociedade, assim como é hoje, mas de uma forma que hoje a gente, que bom, né, que a gente proíbe muito de ter vários discursos, nessa época não. Tanto que se falava sobre raça pura nesse período, tá? Aqui eu trouxe um recorte de uma publicação para vocês darem uma olhadinha. Até pode pausar aqui o vídeo para ler, que eu não vou ler para vocês, né, mas vocês podem pausar. Falando então da questão da pureza de uma raça branca. E falando então que a gente deveria ter uma raça muito mais pura, onde a gente deveria ter uma mistura maior de pessoas brancas na nossa sociedade, né? Então, quando a gente tem o fim da escravidão, a gente poderia ter um emprego para esses ex-escravos nas fazendas de café, por exemplo, no Brasil. Mas o que aconteceu? A gente importou pessoas da Europa, principalmente, né, italianos e alemães, com o objetivo de embranquecer a população do Brasil. Então não é contra, jamais essas pessoas que vieram para cá foram pessoas guerreiras, pessoas que saíram das suas casas, quiseram vir ao Brasil para construir uma nova vida, né? Então a gente não deve desmerecer, muito pelo contrário. Mas pensar por que o governo tomou essa decisão. E foi basicamente por isso, né? Para embranquecer a sociedade. A gente chama isso de movimento eugenista. Esse movimento, então, que tinha o objetivo de embranquecer a população, pensando que a raça branca é que era a raça mais pura. O Hitler fez isso na Alemanha nazista, né? Quando ele chamava, então, da raça ariana. Então, o Brasil ele também passou por isso, tá? Então, quando a gente fala aí de racismo, ele não é algo de agora, né? E foi algo construído na nossa sociedade, de uma sociedade, de um grupo de pessoas que pensavam ser maior ou melhores do que outro grupo de pessoas. Então vamos tirar aquela ideia de que somos todos iguais, estamos todos no mesmo barco, porque nós estamos todos no mesmo mar, mas nós não estamos todos no mesmo barco, nós não temos todos na mesma condição, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos compreender e entender e assistir e ouvir, né, pessoas que estão aí desses movimentos de luta, porque isso é muito importante. Se você não sofre na pele isso, o seu irmão do seu lado sofre, né? Seu vizinho, o seu amigo, o seu colega, o seu parente, enfim. Vai ter sempre alguém aí que vai estar sofrendo sobre isso. Pessoal, esse vídeo eu quero deixar também um recado aí a toda essa comunidade, né, que a gente vê aí nos Estados Unidos que está lutando por essa questão, né, pelo movimento negro. Eu não sou uma mulher negra, eu sei que tem muito essa questão do espaço de fala, mas eu sou professora e é meu papel também falar sobre isso. Eu não posso falar em nome dessas pessoas, mas eu posso também trazer essa mensagem para também fazer um alerta e trazer aí uma reflexão nesse momento, tá? A gente tem que sim se importar com vidas negras, né, assim como vidas brancas, toda vida importa, e é um momento assim bem triste, mas esse não foi o único acontecimento. A gente tem aí no Brasil diariamente, né, centenas, milhares de pessoas que morrem, principalmente pessoas negras, então é importante que a gente reflita sobre isso, tá bom? Essa então é a reflexão de hoje. Pessoal, essa foi a aula de hoje então. Claro que ela terminou bem pesadinha aí para você, mas fica a reflexão para a gente pensar um pouco mais sobre isso. Vamos pensar sobre os nossos atos, sobre o que a gente fala para os outros, que isso pode acabar machucando demais, tá bom?
Compartilhem o vídeo aí com os amigos de vocês, para que eles possam refletir também sobre isso e que a gente possa cada vez se tornar uma sociedade melhor. Um beijão e até a próxima aula!